Vamos nessa para não perder o pique. Foi ligeiro, meu diretor de aula aqui só fez disparar o cronômetro, meu amigo Diego. Pessoal, estávamos falando agora há pouco, no finalzinho da nossa aula, falando sobre a questão da criminalidade e do aumento da violência e destacamos 3 tópicos para vocês. Isso aqui aparece muito em prova. Explicações para a criminalidade crescente. Por que as taxas de homicídios, assaltos, prisões por tráfico de drogas vêm aumentando de forma significativa nesse país e com a tendência a crescimento nos próximos anos. Primeiro, mudanças nos padrões de criminalidade, destacamos para vocês, e violência. A criminalidade ela se adapta, ela muda, ela vai tentar ocupar espaços onde ela consiga se safar. O sistema judicial criminal que passa por uma série de dificuldades e problemas gravíssimos, não é à toa, é interessante, nos últimos anos, sempre no mês de janeiro, vem aparecendo na mídia problemas com os presídios brasileiros, desigualdade socioeconômica e segregação urbana. Nessa transição 2018-2019, vocês vieram escutar bastante falar sobre a questão do estado do Ceará. Seguindo, chamo a sua atenção em relação à questão de grupos criminosos. O crime violento, um dos agentes incentivadores de tais crimes, tem no tráfico de drogas um dos agentes que predispõe à incidência de homicídios. Por que esse painel aqui, colocando a questão do tráfico de drogas como um dos agentes que predispõe à incidência de homicídios? O que é observado hoje na saúde pública? O tráfico de drogas, o crack ele é muito barato. Eu não sei qual da região do país você está assistindo a aula, mas em média, uma pedra de crack, você não, a pessoa vai conseguir ter acesso, vai conseguir comprar entre 10 e 25 reais. 25 reais é nos centros mais caros, mas entre 10 e 25 reais ele está tendo acesso a uma pedra de crack. E um detalhe, o preço também varia em relação ao local que a pessoa está comprando e varia também em relação ao tamanho da pedra de crack. Essa borra do caldo da cocaína que é feita, ele tem um poder de vício muito grande. Sem contar que muitas vezes vem com soda cáustica, ele vem com fermento em pó. Isso aí tudinho para dar maior volume, para que ele possa vender em maior quantidade. Por ser muito barata e por ter um poder para viciar muito rápido, ela vem se propagar muitas vezes com uma grande rapidez. Triste a família onde essa droga consegue entrar. Porque o dependente químico é como se ele tivesse um monstro dentro dele, ele vai começar a consumir tudo dentro da casa. Vai começar a assumir dinheiro, depois pequenos objetos, e depois, descaradamente, se for deixando, ele vai levar até a torneira da pia para vender, para trocar por uma pedra. Quando o espaço familiar não consegue mais comportar, porque muitas vezes estoura uma crise gigantesca na família, ele vai para as ruas buscar meios para conseguir sustentar o seu vício. E aí você vê muitas vezes a questão do assalto a ônibus, por exemplo, crescendo em todo o país. Nós somos um dos poucos lugares do mundo onde ônibus é assaltado a qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia, as principais capitais elas sofrem bastante com isso. E o que é que nós vamos perceber? Muitas vezes, qual o foco na maioria das vezes? É a questão do aparelho celular. Aquele celular comprado com tanto sacrifício, que custa uma nota, ele vai ser trocado por 2, 3 pedras. O dependente químico do crack, ele vai ter uma vida útil, se é que eu posso usar esse termo, durante uns 6 anos, ele ainda consegue sobreviver. Mas quando chega nas últimas fases, ele não tem condições de praticar assalto. Ele não tem condições de correr, ele não tem condições de segurar uma arma. Em tal estado que o corpo dele vai estar de dependência. As forças vão se esvaindo e vai levá-lo à morte. E a capacidade de tratamento contra o crack é dificílimo o tratamento. É um dos mais difíceis que tem de ser construídos. Sendo assim, quando nós colocamos a questão do tráfico de drogas, existe uma disposição, uma predisposição para a incidência de homicídio? Sim, porque em um determinado momento, o dependente químico ele não vai ter condições de bancar o seu vício. E ele vai entrar num processo de débito com o seu fornecedor. E quando esse fornecedor parar de ser pago e ele não conseguir mais extorquir e cobrar juros, ele vai muitas vezes mandar matar essa pessoa. Por que isso? Porque ele não pode denunciar, porque ele está cometendo um crime. E a outra, se ele deixar barato aquela pessoa consumindo e não pagar, entre aspas, alguma pena, outras pessoas vão deixar de pagar aquele traficante.
Ora, no tráfico de drogas você tem uma predisposição ao aumento da taxa de homicídios. Uma outra coisa para chamar a atenção é o seguinte: os espaços de exclusão são locais propícios para o estabelecimento de grupos criminosos, justamente pelo fato de existir ausência do Estado. Eu gostaria que você deixasse esse ponto em destaque no seu material. Cada um tem sua forma de estudo, tem gente que imprime lá. Deixe em destaque esse ponto e guarda lá na sua memória em algum canto. Esses espaços de exclusão, e aí o crescimento desordenado da cidade aparece bastante, porque a população começa a ocupar de forma desordenada, mas essa área não tem saneamento básico, não tem calçamento, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem creche. O primeiro agente do Estado que vai chegar, no máximo, vai ser a ronda policial. E é uma área vazia. É uma área sem um ordenamento por parte do Estado. Esse é o terreno ideal para grupos de traficantes começarem a se instalar. Eles estão próximos a um grande centro, eles estão, bem dizer, próximo à cidade. Ele tem uma massa populacional que está se abrigando ali, com a difícil inserção no mercado de trabalho. Isso vai ser muitas vezes um fator que vai ajudar a buscar operariado para trabalhar nessa dinâmica. E um detalhe, daqui a pouco tem uma imagem para vocês que a gente explica melhor isso aí. É muito mais difícil combater grupos de traficantes quando já estão instalados do que quando o trabalho preventivo. Porque existe um ciclo que vai ser montado, que é muito difícil para a segurança pública conseguir destruí-lo, desarticular. Talvez desarticular seja um termo bem melhor. Vê um detalhe. Características de grupos criminosos. Vamos lá. Prática de atividades ilícitas, lógico, atividade clandestina, hierarquia organizacional, funciona como uma empresa. Grupos menores ou maiores, o funcionamento é como uma empresa. Existe uma estrutura hierárquica, o chefe do tráfico, por exemplo, numa determinada área, ele vai ter diversos subordinados e por aí vai. Existe uma estrutura organizacional hierarquizada. Previsão de lucro, até porque ninguém está fazendo filantropia. E diga-se de passagem, a previsão de lucro ela é muito alta, mesmo quando está difícil conseguir a droga. Divisão do trabalho, tendo como exemplo o tráfico de drogas, o camarada tem um avião, tem um foguete, tem lá o que vai transportar pequenas cargas de droga para vender, tem aquele que vai estar disparando rojão caso venha algum tipo de vigilância indesejada e por aí vai. Uso da violência num espaço de intimidação e às vezes numa questão prática da coisa, e é uma simbiose com o Estado. O que danado você quer dizer com isso, André? Vê o seguinte, grupos criminosos de grande peso, eles vão cooptar no Estado agentes de cooperação. Isto é uma relação comercial, logicamente ilícita, onde eles vão conseguir, por exemplo, informações privilegiadas, eles vão ter pessoas ligadas ao Estado trabalhando para que eles possam prosperar. Quando isso vem acontecer, significa que esse grupo ele já está muito bem instalado. Ele já conseguiu cooptar não só na comunidade, mas no Estado, seguidores ou operários para a sua causa. Nisso aí, quando está dessa forma, isso vai ficar muito mais difícil o combate. Quando você vê lá o filme, por exemplo, Tropa de Elite, o 2, por exemplo, você vai ver sendo exemplificado porque é tão difícil combater grupos criminosos em estruturas que já estão organizadas e principalmente quando o Estado, uma parte do Estado, ela está harmonizando com esses grupos. O exemplo do Rio de Janeiro, até hoje, o Rio de Janeiro paga muito caro, o fato é esse. O Rio de Janeiro paga muito caro por causa dessa questão da associação, dessa simbiose do Estado com grupos criminosos. E a questão de mercadorias ilícitas. Deixa eu destacar um ponto aqui, já que eu estou falando de mercadorias ilícitas. O Brasil sofre muito com a questão de roubos de carga. Isso é fato. Mas é difícil combater o roubo de carga se nós temos um país de dimensões continentais e de infinitas estradas. Mas se você for pegar os levantamentos estatísticos, 75% dos assaltos à carga no Brasil
estão localizadas em 2 estradas brasileiras. Mas você faz, André, essas BRs são muito longas. Mesmo assim, é inviável conseguir destruir ou desarticular esse tipo de roubo. Mas tem um detalhe: desses 75%, 85% elas estão situadas nas áreas de região metropolitana de Rio, São Paulo, de áreas de chegada do Rio de Janeiro e São Paulo, capitais. Mas se você perceber, nenhuma dessas regiões elas têm grandes áreas de descansos para motorista, onde ele possa chegar e aguardar o horário de entrada para descarregar sua mercadoria. O desenvolvimento desses espaços iria coibir bastante, porque primeiro você tem um ponto de fiscalização, dificultaria a chegada de drogas. O camarada não poderia entrar a qualquer hora na cidade para descarregar. Se ele entrasse, ele pode ser percebido e abordado e suspeito de ter alguma coisa ilícita. Esses caminhões iriam entrar em bloco. Isso dificultaria a questão do acesso do assaltante a esses caminhoneiros. E também facilitaria a dinâmica de vigilância, porque a polícia, sabendo os horários de entrada desses caminhões durante a madrugada, próximas horas da manhã, eles conseguiriam montar uma estrutura melhor de acompanhamento, aliás, o termo mais apropriado de monitoramento desse processo. Uma redução disso aí vai implicar em mudanças nas dinâmicas da criminalidade dentro da cidade. Beleza? É só para ilustrar essa questão de mercadorias ilícitas. Planejamento empresarial e o uso da intimidação. Quando você vai observar, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, aquele que tem dinheiro e é consumidor, ele pode estar onde for, ele solicitando o produto vai chegar com a rapidez que ele deseja. E um detalhe, fazendo algo que poucas empresas conseguem, entregando a qualquer hora o que a pessoa está precisando. Uso da intimidação, não só de agentes públicos, mas da sociedade como um todo. É por isso que em muitas comunidades vem imperar a lei do silêncio, ok? E outro ponto, a questão da venda de serviços ilícitos. Você vê lá o Gato Net, bujão de gás e diversos outros serviços. Uma relação clientelista com aqueles que são os seus consumidores ou patrocinadores. E um outro ponto, a presença da lei do silêncio. Por que a sociedade fica em silêncio? Primeiro, alto lá, uma parte da sociedade fica em silêncio. É normal ter medo de denunciar. Não deveria ser assim, mas é normal vir ter medo de denunciar. Porque a ideia das pessoas que moram nessas regiões, que têm grupos criminosos atuantes, é que a polícia ela chega de forma sazonal. Ela vai e volta, ela vai e volta. Ela faz operações e ela sai. E o traficante ele está de forma permanente. Ah, mas tem traficante sendo preso, mas brota sucessores na mesma hora, seja através de brigas ou através de senso comum entre eles. Um chefe vai saindo, outros vão surgindo naturalmente, ok? Ou seja, você vai ter a lei do silêncio muito fruto dessa ideia. A polícia, por mais presente que ela esteja, ela é sazonal. Ela não consegue cobrir todos os espaços de vigilância, por isso ela precisa estar sempre rondando. E o traficante, ele vai estar lá quando a polícia chega, ele vai estar lá quando a polícia sai. Sendo assim, ele representa um perigo muito grande para aqueles que começarem a apontar onde estão esses criminosos. Aí isso dificulta o trabalho de investigação. Monopólio da violência é como você vê que determinadas comunidades das pessoas podem assaltar do lado de fora, mas dentro da comunidade o tráfico proíbe assaltos. E muita gente acha que isso aí está fazendo uma benfeitoria. Claro que não está fazendo uma benfeitoria. Ele está estimulando o crime, desde que seja em outras áreas. E são territorialistas, grupos organizados, o crime organizado, ele é extremamente territorialista. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? O exemplo mais prático que nós temos no início de 2019 vem a ser a questão dos presídios no Ceará. Porque os presídios no Ceará, eles vieram a colapsar na agora 2018, 2019. Primeiro que eles já estavam colapsando bem antes. Mas sendo que a coisa estava muito solta,
no que houve um processo de ação e de pressão por parte do poder público para combater estruturas criminosas dentro do presídio que tinham a liberdade de conduzir as dinâmicas da violência no estado do Ceará do lado de fora, isso gerou inquietações, protestos que vieram a repercutir na própria cidade de Fortaleza e em várias cidades do interior do Ceará. Ora, você vai ter esse controle territorial dentro do presídio. Facções criminosas ocupam diversos espaços, eles são separados uns dos outros naturalmente, mesmo que não tenha uma fita ou uma faixa dizendo daqui para cá é tal grupo, daqui é para cá é tal grupo, mas eles se reconhecem. O presídio é um local de cooptação de seguidores para esses grupos criminosos. Muitas vezes o camarada chega não fazendo parte de facção alguma, mas percebe que não fazer parte de facção pode representar um risco à sua sobrevivência naquele tipo de ambiente. E aí vai ser cooptado rapidamente. É uma escola de cooptação, é o presídio. Na tentativa de cortar o diálogo do presídio com o meio externo, isso veio gerar revoltas. Mas o sistema já estava em colapso há um bom tempo. Isso aí não é só no Ceará, mas em diversos outros ambientes. Fica ligado no detalhe. A busca do apoio do poder estatal por parte das organizações criminosas é apontada como uma das características de ações dos grupos criminosos. Vem a ser natural. A partir do momento que esse grupo criminoso, seja ele de grande repercussão ou pequena repercussão, ele vai ganhar espaço em determinadas comunidades, ele vai tentar cooptar dentro do poder estatal pessoas que possam cooperar com a sua permanência, sobrevivência e obtenção de lucro na sua atividade criminosa. Quanto mais poderoso o grupo criminoso, maior a possibilidade de ele alcançar extratos do poder estatal maior, ou seja, gente que tem poder de definição muito maior. Como ilustrei agora há pouco, embora seja uma obra boa parte de ficção, no filme Tropa de Elite você vai ver lá exemplos disso. Nesse sentido, quanto mais um grupo criminoso conquista atores do Estado que facilitam suas atividades criminosas e, por consequência, lhe dão apoio, mais poder ele conquista. Ok? Quanto mais forte, quanto mais atores ele cooptar, mais poder ele conquista. E aí, gente, tem alguns colegas, tem alguns alunos no Rio de Janeiro assim nessa aula. Lamento, mas o melhor exemplo para o Brasil em relação a isso aqui vem ser o Rio de Janeiro. Espero daqui a um tempo eu estar gravando uma aula dizendo, olha, melhor exemplo de reestruturação da segurança pública, porque o pessoal tem muita gente lutando por essa reestruturação no Rio de Janeiro, vem a ser o Rio de Janeiro, mas por enquanto não é possível falar isso, tá certo? Existe uma cooptação muito grande, por isso as forças do bem, digamos assim, elas têm a maior dificuldade em conseguir combater a criminalidade, porque muitas vezes tem agente público passando informações das operações que estão sendo desenvolvidas em algumas comunidades. Vamos lá. Aqui está a imagem que ajuda você a pensar porque é tão difícil combater grupos criminosos após eles estarem devidamente alojados. Perceba o seguinte, no momento que começam ações desenvolvidas pela segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, com o intuito de combater esses grupos criminosos, automaticamente isso vai dar algum resultado. Se não de ordem prática na redução das drogas na região, vai inibir que consumidores procurem aquelas áreas para conseguir comprar os seus produtos. Isso vem a trazer prejuízo para o crime organizado. Ação de polícia, repressão constante, isso não vem a ser bons para os negócios. Você vai ter uma queda no consumo, uma queda nas vendas e outra coisa, vai dificultar a chegada da mercadoria naquela área que eles estão atuando. O que acontece? A mercadoria chega com dificuldade, não tem tanta facilidade,
numa ordem de lei do mercado, você vai ter um aumento do preço. Perceba as setas que estão guiando a imagem. Você tem um aumento do preço. Sendo que o aumento do preço e uma demanda reprimida, muita gente querendo comprar, o que é que vai acontecer? Isso vai estimular o tráfego. O cara vai dizer, caramba, eu estava tendo aí não sei quantos mil reais de lucro, mas tem tanta gente, está faltando tanta mercadoria no produto, que quem tem está faturando 3 mil de lucro, 4 mil de lucro e não sei quanto lá de lucro. Ele vai fazer de tudo para conseguir ter o produto. Você observa isso no comércio, nos produtos legais. Essa mesma lógica que você observa no comércio, você vai perceber no grupo, nos crimes organizados. Ele vai buscar toda forma porque ele vai ter mais lucro e, consequentemente, está valorizando o tráfico de drogas na região. E um detalhe, valoriza o tráfico de drogas e aí você tem aí um estímulo ao consumo. Tem uma frase que era usada muito na administração e depois veio a ser popularizada, é aquela ideia do que... eita, da nossa frase veio a fugir de última hora. Você observa essa dinâmica aqui, informação é poder. Essa é a frase. Informação, ela vem ser poder. Se o camarada tem relações com o Estado, ele tem acesso a informações privilegiadas. Ó, vai ter uma parada aí, vai ter uma operação da polícia tal dia. O cara é avisado com antecedência, o que é que o traficante vai fazer? Ele pode fazer uma queima de estoque, ele vai fazer uma Black Friday das drogas, ele vai vender mais barato para poder tirar a maior parte do produto que ele tenha, ele vai se organizar para esconder melhor o seu produto, ele vai atuar na defensiva, ele vai esconder seus principais agentes durante essa operação. Às vezes ele vai entregar alguma área para que seja apreendida algumas armas, algumas drogas, para ver se isso relaxa o aparato policial. Essa informação vai fazer muitas vezes que ele queime seu estoque, ou que ele mude seu estoque de uma área para outra. Ou então ele saber que vai ter uma operação no morro vizinho, isso vai deixar que ele se sinta confortável para estar operando com maior facilidade e talvez ocupando outros espaços. A lógica administrativa do tráfico de drogas, ela tem semelhanças com a lógica de administração de um comércio. Isso aí pode ser muito bem associado. Perceba essa imagem aqui, em relação ao crime organizado, com uma imagem que ajuda você a pensar a dificuldade que existe para a segurança pública na questão do combate ao tráfico. Chama a sua atenção em relação à questão do modo de vida urbano nas grandes cidades. Hoje, o que é que nós observamos com mais frequência? Você vai ver o estresse urbano aumentando. Em seu cotidiano, como morador da cidade grande, você sofre com a poluição sonora, você sofre com a poluição visual, você é bombardeado de informações por onde circula, e isso vai fazer com que o ser humano venha a vivenciar ao longo do seu dia, que às vezes sofre no transporte público, no engarrafamento, picos de estresses rotinizados, e isso vai trazer danos para a sua saúde. Logicamente, não é só apenas esse ponto, mas quando você vai ver o aumento, por exemplo, do consumo de medicamentos controlados no Brasil, veio aumentar em 1%, por exemplo, entre 2015 e 2016, e ainda vem apresentando uma tendência de alta. Você tem o Rivotril, ele sendo um companheiro cotidiano de muita gente no seu dia a dia. E sem contar os beta-bloqueadores, as drogas para estimular foco nos estudos e por aí vai. Isso vem aumentando cada vez mais no cotidiano da sociedade contemporânea. Uma outra coisa, no modo de vida urbano, a sociedade brasileira vem cada vez mais tendo que conviver com a questão da criminalidade. Perceba no seu deslocar pela cidade como as mulheres, por exemplo, elas passam a segurar os seus pertences, as pessoas andando mais rápido, sem apreciar a cidade, com medo do outro que está ao seu redor. A poluição, isso vem ser em todo o Brasil, vem ser algo que vem sendo agravado cada vez mais,
E um detalhe, quando você tem as últimas décadas, essa questão da poluição não vem sendo encarada como um problema local. Não, a cidade de São Paulo é poluída porque tem muitas fábricas. A cidade de São Paulo é poluída, tem muitas fábricas, mas a poluição que habita São Paulo, ela não é fruto apenas de São Paulo. Ela é fruto de um movimento global que vem aumentando a sua produção de gás carbônico, que vem poluindo cada vez mais, e isso vai sofrendo a sociedade como um todo. Eventos em determinadas regiões vêm a provocar calamidades, muitas vezes, em outras. Ok, pessoal? Seguindo, e o ritmo de vida acelerado. Recentemente estava lá postando lá no Instagram, na parte de atualidades, @prof. André Carneiro, um texto lá falando sobre isso. Nesse ritmo de vida acelerado, se você pega, por exemplo, a Revolução Industrial, quando a máquina a vapor e depois o carro vem a surgir, aquelas pessoas que tinham cavalos, tropeiros para transportar mercadorias, eles perderam espaços e se eles começaram a comprar mais cavalos para concorrer com a locomotiva, eles quebraram a cara. A Revolução Industrial mexeu com a musculatura do homem que carregava o peso da sua produção nas costas. Quando você tem a revolução tecnológica que nós estamos vivendo e o avanço nos meios de comunicação, isso aí vai impactar agora não o músculo, mas o cérebro. Nós gastamos um tempo considerado para a nossa formatação, a nossa formação profissional. Sendo que o produto da nossa formação profissional, ele começa a perder a validade num espaço de tempo menor. Você tem arquitetos, por exemplo, que foram formados e eles utilizaram aquele saber acadêmico por toda a vida e conseguiram chegar à sua aposentadoria. Mas hoje, por exemplo, o arquiteto hoje tem que estar antenado com a questão da planta 3D, planta em realidade virtual, com as novas técnicas e produtos que estão surgindo na construção civil. E se por um acaso ele não parou para estudar aquilo ali, ele pode correr o risco de ficar fora do mercado, porque de repente aquilo que foi aprendido não está sendo mais utilizado. Ele detém um saber, mas um saber que não está tendo mais aplicabilidade prática. Isso faz com que muitos profissionais eles tenham que aprender a pilotar essas inovações para poder se manter presente. O espaço de mudança é muito rápido e o nosso espaço de formação ele continua no mesmo ritmo. Isso faz com que esse ritmo nosso a gente venha forçar cada vez mais uma tentativa de aceleração da construção do conhecimento. Vê o seguinte: a partir da segurança e estabilidade do lugar, estamos cientes da aplicação da liberdade e da ameaça do espaço. Isso aí vem gerar conforto ou inquietações na sociedade. Gente, principalmente na crise econômica que nós tivemos em 2014, 2015 e ainda em 2016, que veio ter um forte impacto e preocupação na sociedade brasileira, tenha em mente que a perda do emprego, que é uma realidade nossa hoje, o risco de ficar desempregado também vem impactar na vida emocional. E ela vem impactar não só aquele que perde o emprego, ela vem impactar aquele que percebe o emprego desaparecendo. Talvez alguns dos senhores tenham passado por realidades de você ver colegas seus perdendo o emprego, grandes profissionais, por uma questão de redução de custo. Essa pessoa que fica, a pessoa que está saindo está desesperada por um segundo desemprego, pensando como é que vai se recolocar no mercado, vendo como é que vai pagar as contas do seu cotidiano, ver o que é que vai cortar dentro de casa. Mas aquele que fica, vai ficar numa permanente vigilância, acreditando que pode ser o próximo. Ou seja, o estresse e essa questão emocional vai atingir ambos, aquele que está perdendo o emprego e aquele que está convivendo em determinados segmentos profissionais onde o emprego está desaparecendo. Ora, só um detalhe, o tempo gasto entre casa e o trabalho e vice-versa é um dos grandes indicadores da qualidade de violência nos dias atuais. A mobilidade urbana, muitas vezes esse tempo da mobilidade urbana pode ser um indicativo da qualidade de vida em determinados espaços urbanos. Pessoal, disparo de cronômetro, fechamento do segundo bloco e a gente volta rapidinho. Valeu, pessoal!